Olá, eu estou aqui com o livro Religião dos Espíritos, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido e inovidável Chico Xavier, saudosa memória. Aqui é a capa do livro, é um livro maravilhoso. E esse livro, ele foi baseado em reuniões públicas que aconteciam na Comunhão Espírita Cristã, lá em Uberaba. E ele foi também tendo como referência os assuntos que foram estudados em 91 sessões públicas, lá na Comunhão Espírita. Aqui na contracapa, eu quero pedir licença para ler o texto que está na contracapa, para a gente contextualizar melhor o nosso vídeo de hoje. Ele diz assim: esta obra foi elaborada no transcorrer de 91 sessões públicas na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Minas Gerais, onde os textos sugeridos pelos participantes receberam os sábios comentários de Emmanuel. Veicula o estudo em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, com valiosas interpretações de várias respostas apresentadas pelos espíritos superiores a Allan Kardec, numa exposição clara e segura dos conceitos doutrinários. Dirigindo-se a você, amigo leitor, enfatiza Emmanuel que o primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos espíritos, em base de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessas 91 reuniões públicas, que eles chamam sessões públicas, os assuntos estudados eram acerca da parte religiosa do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, publicada em 18 de abril de 1857. Então foi sugerido aos participantes que as suas dúvidas eles apresentavam ali, numa saudável discussão, e essas dúvidas eram esclarecidas através de Chico Xavier, que era o médium, pelo Espírito Emmanuel. E isso tudo resultou nessa fantástica obra, que é esse livro, Religião dos Espíritos. Na lição que nós vamos apresentar hoje, tem como título Jesus e Humildade, e foi baseada nos estudos realizados na sessão pública, como eles disseram, no dia 9 de março de 1959. E os estudos versavam sobre a questão 937 de O Livro dos Espíritos, que eu peço licença para ler a questão 937, para que possamos contextualizar também o nosso vídeo de hoje. Na questão 937, tem até um título: Decepção, Ingratidão, Afeições Destruídas. E ele faz a pergunta, Allan Kardec. Você sabe que o Livro dos Espíritos ele foi elaborado com base em perguntas que Kardec fazia aos espíritos superiores e nas respostas que estes lhes davam a respeito das perguntas. A pergunta é a seguinte, 937. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Kardec fazia umas perguntas incisivas, né? E a resposta veio da seguinte forma: sim, mas vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis,
como ele próprio o foi. Pensai naqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós, e que foram pagos pela ingratidão. Pensai no próprio Jesus em sua vida. Foi zombado e desprezado, e tratado de velhaco e impostor. E não vos espanteis que assim sejam em relação a vós. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levado em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto houver sido a sua ingratidão. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. Essa pergunta é muito profunda e suas respostas também. Carece de uma certa exegese para a gente entender melhor. Mas o Espírito Emmanuel, facilitando para nós, está aqui no livro do Chico e do Emmanuel, Religião dos Espíritos. Então vamos agora ao texto resultante desta reunião e dos esclarecimentos acerca da questão 937. O texto é o seguinte: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala. Dominada pela força das sombras, no entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo que mandasse os discípulos, ao contrário, ao encontro dos sofredores, para consolá-los na angústia e sarar-lhes as feridas. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo dia, ou melhor, certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato, porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, a penas ordinárias e cruéis, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do Evangelho nascente, mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco. Visitando-lhe o coração,
por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Essa parte final é interessante também, né? Ele diz que com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade. Ou seja, nem só os pobres ou os doentes, como comumente a gente fica humilde, mais vulnerável, mais frágil, não é? Demonstra até uma certa humildade. Mas, na verdade, muitos pobres são pobres em haveres, em bens materiais, em dinheiro, mas são ossos de orgulho. Muitos doentes são frágeis pela circunstância da moléstia que lhes aflige, mas também, igualmente, são orgulhosos, não compreendem que muitas vezes a doença é a própria cura para os males da alma e blasfemam contra o Criador. Por que comigo? Fulano e cicrano não são boas pessoas e têm saúde perfeita, não sofrem uma dor de cabeça sequer. E eu, que sou um homem tão bom, sofro desse mal tão grave. Onde está Deus que não me vê nessa situação? E por aí vai as conjecturas que fazemos, blasfemando, mostrando que somos apenas pobres em haveres e doentes do corpo e verdadeiramente da alma, porque não temos humildade e somos orgulhosos. Essa lição, esse estudo desse dia, 9 de março de 1959, na questão 937, é muito bonita. Ele diz que no tempo em que o mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia Jesus permanecer na glória e enviar mensageiros, mas ele preferiu ele próprio descer às esferas inferiores e ele próprio ensinar a lição e sendo o próprio exemplo de cujas lições ele dava para nós. E ele diz em determinado momento que ele poderia enviar os seus apóstolos, os seus discípulos, para curarem os enfermos de todos os matizes que ele curou. E ele tinha autoridade para isso. Mas ele preferiu ele próprio fazer as curas que fez, embora dissesse depois aos seus discípulos: tudo o que eu faço, também vós podeis fazer, e muito mais. E é sabido que depois que Jesus regressou à pátria espiritual, os discípulos também fizeram curas inomináveis, curas fantásticas, a que as pessoas chamavam de milagres, porque para eles, que não conheciam a ciência, não conheciam as leis, de fato, era milagre. Um cego voltar a ver, um paralítico voltar a andar, um portador de hanseníase, chamado na época de leproso, ter seu corpo limpo, puro novamente, era verdadeiro milagre para aquelas pessoas que diante dos próprios olhos viam o cego, filho de Timeu, cego de Jericó, conhecido como Bartimeu, acreditou, invocou o nome do Mestre Jesus, chamando-lhe filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus pergunta apenas: que queres que te faça? Que eu veja, Senhor. Foi a resposta óbvia do cego.
Mas vejam que Jesus não disse, eu vou curá-lo. Ele apenas disse, a tua fé te curou. Então esse homem que veio, nasceu numa manjedoura, na estrebaria, poderia nascer num berço palaciano, cheio de servos, serviçais. Não. Ele veio ser o próprio serviçal. Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servi-lo. Então ele veio na condição mais humilde, portador da sabedoria de milênios e milênios e bilhões de anos. Veio como um homem simples, como um simples carpinteiro, cuja profissão aprendeu do seu pai, também o humilde carpinteiro José da Galileia. Poderia ter escolhido sábios de Atenas, Alexandria, de Tarso, que era um berço de cultura na época, de onde veio Saulo, o doutor da lei, mais tarde, Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas ele preferiu escolher entre os mais simples, pescadores, um cobrador de impostos que tinha alguma instrução, mas era um homem odiado pelos seus compatriotas, porque cobrava impostos dos próprios judeus para dar a Roma. Chama Judas, filho de Quiriote, Judas Iscariote, que também tinha instrução, era um homem ligado às finanças, a quem confiou as finanças do seu pequeno grupo, e que sabia ele que aquele homem iria decepcioná-lo. Mas nem por isso ele abandonou. Até o último momento, como foi dito no texto, manteve entre aqueles que ele amava. Esse era o homem que habitou entre nós, que trouxe a boa nova, que em grego é o que diz, que chama-se evangelho, significado a boa nova, a boa notícia. Ele traz a boa notícia dos céus para nós. E mais de 2000 anos se passaram e nós ainda insistimos em não dar ouvidos e olhos de ver para as boas notícias que ele trouxe. E quando muitas vezes já até ouvimos, lemos e compreendemos, mas não praticamos. E não praticar aquilo que já aprende, que já sabe, é enterrar o talento. Tal como Jesus, na sua parábola fantástica, a parábola dos talentos, aquele homem que recebeu um talento e não fez multiplicá-lo, enterrando-o. Muitas vezes somos aquele homem que enterrou o talento. Algumas vezes agimos como aqueles 2 primeiros que multiplicaram seus talentos. Uns poucos já fazem isso, mas ainda insistimos em enterrar o talento, em se ufanar, eu sei muito, eu sou grande conhecedor do texto bíblico, da Torá, dos evangelhos, da codificação espírita, conheço tudo sobre a espiritualidade. Mas, e o que faz com esse conhecimento? Está, como dizia Francisco de Assis, o santo dos pobres e dos bichos, está vivenciando, ou seja, você está praticando o que você já conhece? Está multiplicando esses talentos que você já adquiriu pelo conhecimento, pela mente privilegiada com que você recebeu este corpo? Então, meus amigos, se não praticar, não vivenciar, é como dizia o próprio Paulo de Tarso, é letra morta. E a letra mata, o espírito é que vivifica. Então temos que vivenciar. E é fácil, mas ao mesmo tempo demanda esforço e sair do conforto, que muitas vezes preferimos a inércia, o conforto material, porque também para servir ao Cristo, para seguir e cumprir, vivenciar os seus evangelhos,
implica renunciar muitas coisas. Coisas que são prazeres da matéria e que ainda gostamos tanto, ainda somos tão apegados a esses prazeres efêmeros, é bem verdade, mas que ainda nos atrai. As nossas tendências, muitas vezes, do passado. Mas podemos fazer esforço e nos esforçando aos poucos, não do dia para a noite, passo a passo, vamos chegando a buscar o caminho, aquele da porta estreita que Jesus falou, mas que conduz a planos espirituais mais elevados. O da porta larga é o que a gente ainda insiste em permanecer, os prazeres da matéria. Mas vamos nos esforçar para que dia a dia, encarnação a encarnação, possamos melhorar. Mas que não esperemos a próxima, porque tempo é vida e, como dizia o próprio Emmanuel, quem perde tempo comete crime de lesa vida. Não deixe para amanhã aquilo que você já pode fazer hoje, se possível agora, já. Meu nome é Beto Brito e você me acompanha aqui pelo canal @Beto Espírita, aqui pela plataforma YouTube e também pelo Facebook. Agora, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative aquele sininho de notificações, faça um comentário e compartilhe para que outras pessoas que, como você, também gostou. Fazendo assim, você me ajuda a que a plataforma YouTube mantenha o canal ativo, por entender que esse conteúdo é de interesse de mais pessoas. E assim me propicia o envio de novos vídeos com novas mensagens. Aqui só temos mensagens relacionadas à espiritualidade, às coisas que podem elevar a sua capacidade de evolução, a sua compreensão, enfim, nada de política, violência, memes maldosos, falar de quem quer que seja, vida de artistas, nada. Aqui é @Beto Espírita, temas espirituais. Mas você que não é espírita, não quer dizer que não veja esses vídeos, porque Deus é o mesmo Deus do evangélico, do católico, do ateu, que diz que não acredita em Deus, graças a Deus. E Jesus é o mesmo, aquele de Nazaré, aquele que não fundou religião nenhuma, foram os homens que fundaram. A religião dele seria a religião do amor. Amai-vos uns aos outros, disse ele. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se a gente se ama, independente de religião, de crença religiosa, seja uma boa pessoa, cumpra os ensinamentos dele. Então, se você não é espírita, é de qualquer dessas religiões, não tenha preconceito. Veja até o final e me segue, tá bom? Que Jesus os abençoe. Deus com todos, paz e luz. Beijo, abraço fraterno a todos vocês. Até o próximo. Muito obrigado.